Bom, Paulo, eu vou aproveitar uma deixa que você deu na última conversa que a gente teve, quando nós falamos um pouco sobre aquela tua experiência em Sydney, em que, através de um circuito fechado de televisão, cerca de 5.000 alunos puderam acompanhar o diálogo entre você e os líderes estudantis, né? E falando também das enormes perspectivas que o uso dessa técnica e desse circuito fechado de televisão possibilita, você tinha feito uma ressalva num determinado momento, de que é claro que não se aconselharia às universidades brasileiras a utilização sistemática disso. E é a partir dessa deixa que eu gostaria de refletir um pouco com você o problema da utilização desses recursos todos, principalmente os recursos eletrônicos, que são produtos industriais avançados, em países como o nosso, países de terceiro mundo. Ou seja, será que nós podemos sonhar com uma escola do futuro onde haja, por exemplo, um órgão dinâmico da escola, um centro de documentação que supere a velha biblioteca e apresente diferentes recursos, diferentes meios, recursos audiovisuais e outros meios? Será, portanto, que nós podemos sonhar com uma escola como essa, numa situação como a que nós vivemos, como país de terceiro mundo, que se defronta com problemas primários, como você mesmo falou? Bom, essa é uma das muitas questões que eu levanto a partir de uma simples deixa que você deu no último diálogo, né? O que você me diria sobre isso? Olha, numa conversa anterior, quando a gente se referia, creio que ao uso de máquinas fotográficas, de gravadores, etc., eu cheguei a dizer que achava que um estado como São Paulo, por exemplo, para falar só de São Paulo, poderia ter, se não hoje, se não agora, em 1973, se é que já não tem, que eu também não sei, mas eu me lembro que eu me referia ao fato de que era preciso que mais adiante um estado como São Paulo, a Secretaria de Educação de um estado como São Paulo, pudesse contar com um centro de confecção de materiais e de uso de materiais que pudesse servir. Agora eu até acrescentaria que talvez o ideal fosse até que houvesse uma certa descentralização desses centros de materiais audiovisuais, etc., que por áreas da cidade, entende? Exatamente para facilitar mais o seu uso. Quer dizer, eu responderia a tua pergunta dizendo que esse me parece que é um sonho possível, um sonho viável. Mas, uma vez mais, eu diria que a questão fundamental disso tudo continua a ser a política mesmo. Quer dizer, qual é a política do uso desses instrumentos, a favor de quem esses instrumentos estariam sendo usados, estariam sendo postos em trabalho. Não? Mas eu acho que se poderia fazer, que se poderia pensar. É interessante, porém, sublinhar um ponto, é que no momento, por exemplo, em que eu falo até ao nível da própria cidade de São Paulo, na possibilidade, na necessariedade de uma descentralização de centros de materiais, não apenas que cedem os instrumentos, mas que também formam pessoal para usar esses materiais. Quer dizer, se eu me refiro à descentralização na própria cidade de São Paulo, você imagina ao nível do país. Quer dizer, o problema aqui não era, por exemplo, de São Paulo amanhã virar um distribuidor desses materiais elaborados aqui em São Paulo para o resto do Brasil. Não, para a gente sair mandando daqui para o Brasil cassetes e fotografias de São Paulo, entende? Para as crianças de Belém Pará estudarem, entende? Quer dizer, não é bem isso, né? Se bem que isso já se faz. Pois é, filmezinhos, isso aqui e outro. Mas eu acho, Sérgio, que isso tudo pode ser feito e é um direito que a gente tem de sonhar com o uso disso e de lutar para ir fazendo isso. Né? Tanto quanto a gente possa melhorar a prática educativa antes mesmo que a transformação radical da sociedade se dê. Eu gosto muito de insistir nesse ponto. Eu sei, repito isso, já mais uma vez se dirá como eu estou repetitivo, né? E eu sei que a prática educativa não muda radicalmente antes que
que radicalmente mude a sociedade mesma como um todo, antes que a gente transforme as estruturas da sociedade. Mas o que eu sei também é que eu não posso esperar pela mudança radical da sociedade para mudar depois, então, a educação. Quer dizer, é possível ir alterando, ir mudando, ir pondo cunhas no sistema educacional. E eu acho que tanto quanto se puder fazer para melhorar hoje as condições do ensino e viabilizar às crianças e aos adolescentes de hoje uma possibilidade melhor de compreender a realidade, de entender a realidade, quanto mais se possa fazer isso, melhor.